E esse estudo, como agora há pouco eu falava, né, a física 2, ela é uma miscelânea. Já falei isso uma vez, eu estou falando, reforçando. Né? Mas no caso da química, ela é, todos os pontos são importantes. Né? A parte lá de fluidos, né? Você trabalha com fluido lá o tempo todo na química, né? Escoamento, essas coisas lá. Tem aquela. Me ajuda aí, por favor, tá? Vocês que são craque nisso aí. Método de separação do líquido e sólido, que é a. Me ajuda aí. Destilação simples. Olha, eu pedi ajuda e você não me ajuda, né? Destilação simples, né? Separar o sólido do, do líquido, né? Ou o líquido do sólido. No final, você vai ter o líquido do outro lado e o sólido aqui no balão, né? O sólido fica lá no balão. Bom, na destilação simples, tanto nela quanto na destilação fracionada, nós temos lá a refrigeração daquele tubo lá, né? Que é uma espiral lá que fica refrigerando. Não sei dizer qual é o nome específico desse tubo, que faz parte desse sistema, mas ele fica refrigerando. Por quê? Porque a ideia é que o líquido sofra ebulição, vaporize de maneira geral, né? Vai sofrer uma vaporização. E quando ele estiver passando por o tubo, né? O vapor estiver passando, ele vai sendo resfriado imediatamente, né? Por aquele sistema lá de serpentina, né? Da água. Que, inclusive, tem que botar de baixo para cima, né? Não pode botar. Por quê? Porque aí você está forçando a água, né, a subir, a realizar um trabalho contra o peso, e aí dá mais tempo dela trocar calor. Se você estivesse fazendo o contrário, o peso vai ajudar e não dá tempo, né? Vai virar um sistema que a gente chama um sistema adiabático, né? Não há troca, não dá tempo para haver troca de calor. E quando você joga a água de baixo para cima, ela vai realizar um trabalho contra o peso, né, o deslocamento da água, e aí dá tempo de trocar o calor, tá? Aí passa a ser um sistema agora, a ideia pelo menos de isotérmico. Então, é importante aí, no caso, né, o estudo dos fluidos, tanto faz na parte estática, nós falamos de viscosidade, gente, né? Viscosidade é algo que de suma importância aí na química, né? Apesar dela ser uma propriedade física. Muito bem. E agora, né, na aula passada, a gente viu também a parte de osciladores harmônicos, já vinha falando isso para vocês, desde lá de Física Geral 1, de quanto isso é importante, né? O Flávio agora ele teve um contato maior, nós tivemos essa oportunidade, não sei se a gente vai poder fazer isso com a turma de vocês, né? Trabalhar Físico-Química 3. Então, a parte de oscilador é algo fundamental, né, para você entender aí os modos vibracionais das moléculas, né? Tudo isso a gente viu lá em Físico-Química 3, o Flávio é testemunha disso, né? Então, pois é, para o trabalho dele, né, que é de TCC. Então, e agora, complementando isso que nós temos lá, que eu acabei de falar em física, Físico-Química 3, a gente vai fazer o estudo das ondas. E conceitos importantíssimos aqui para a física quântica, para a mecânica ondulatória, que a gente chama, né, de mecânica ondulatória, a partir de de Broglie. Nós vamos falar de onda. Então, é um estudo geral de onda, né? A gente está vendo aqui duas ondas, né, para fazer análise, fazer espectroscopia. Nós temos aqui, deixa eu colocar aqui o meu laser, né? Os GIFs aqui importantíssimos, né? Que essa daí é a onda eletromagnética. É um tipo de onda, né? Ela se propaga até no vácuo. E
que ela é composta por dois campos vetoriais, que é o campo elétrico, que, deixa eu ver aqui, não sei se está um pouco escurecido, vamos considerar que o vermelho seja aí, né, o campo elétrico e o azul o campo magnético. Então, a propagação dessa onda é exatamente, piscou de novo, é exatamente um campo gerando outro campo, né? É o campo elétrico gerando campo magnético e esse, por sua vez, gerando campo elétrico, todos eles variando no tempo, né? Então, resultados desse um gerando o outro, temos aí a radiação eletromagnética, dentro lá da teoria eletromagnética proposta por James Clerk Maxwell, ou Maxwell, tanto faz, a partir das suas equações de Maxwell, né? Então, quando eu comecei o curso de Físico-Química 3, eu comecei falando exatamente disso, né, da radiação eletromagnética. Eu estou dando assim uma ênfase melhor aqui para a radiação eletromagnética, por quê? Porque o som, que é uma outra onda importante, né? A gente vai ter um capítulo exclusivo para ele, que é a próxima semana, acústica. Ok? Bom, quando a gente vai aplicar, né, a gente vai já falar dessas funções de onda, né? A equação de Schrödinger na mecânica quântica para o sistema mais simples que eu posso ter, para representar uma partícula sendo presa, no caso, a gente mira sempre no elétron, né? Para eu prender uma partícula, igual como um átomo faz, né, com o elétron. O núcleo, desculpa, ele prende o elétron, impedindo que ele se vá. Então, existe uma interação ali, a priori eletrostática, e depois, lá na física quântica, a gente vai ver outros tipos de interação, né, interação covalente, e que só tem explicação na física quântica. Sim, voltando lá para aquele problema simples, né, que é o poço quadrado infinito. O poço quadrado infinito, ele é uma aplicação relativa, é a mais simples que tem, que explica como é que a partícula fica presa, ou seja, num estado ligado, num sistema ligado, né? Assim como um elétron fica preso ao núcleo de um átomo. Então, isso é uma ideia super simples. E a solução da equação de Schrödinger é uma onda estacionária. Olha só que coisa boa. E onda estacionária é aquilo que vocês já viram lá no ensino médio, né? E a gente vai poder ver agora também, só que agora dentro de uma visão mais acadêmica, né? Eu sempre gosto de estar reforçando isso, porque vocês estão numa academia. Vocês não estão mais no ensino médio, né? Vocês já escolheram, já fizeram a sua escolha, né? Quando a Bruna escolheu fazer licenciatura em Química, talvez ela não tivesse pensado, mas ela já imaginava, né, um laboratório, como ela estava naquele dia que eu pude encontrá-la. Eu e o Flávio, inclusive, né, encontramos. Ela com outro rapaz, que eu esqueci agora o nome dele, também que faz Química, só que ele é Química do Integrado, né? Que, por sinal, é um dos melhores cursos de integrado que tem no IFPA. Tá? Essa é a minha opinião. E aí nós temos aí apontado pelo laser, né, a formação da onda estacionária. Olha só, uma onda passando pela outra, lá em cima, né, que são as ondas originais, são as ondas primárias, né? E, através de um processo de interferência ou superposição dessas ondas, né, nós teremos aí a formação de uma onda estacionária. Nessa onda, a gente observa que tem um ponto que não vibra, que é esse bem aqui, ó. Esse ponto está parado aí, né? Esse ponto é chamado de nó. Enquanto tem aquele que vibra com amplitude máxima, tá aí ele? Amplitude máxima, o qual a gente chama de ventre. Então,
isso a gente vai explicar como é que se forma, por que se forma desse jeito uma onda estacionária. Base também para o estudo das ondas, né, de maneira geral, e em especial as ondas de matéria, dentro do processo lá da física quântica. Tá certo? Estão entendendo, gente, aí? Acho que está tudo bem até aí. A gente está só fazendo aqui uma introdução e mostrando de antemão o quanto isso é importante lá para frente. Então, quando a gente tem essa visão, né, de quanto isso vai interferir, por quê? Porque eu acabei de ministrar o curso de Físico-Química 3, dentro daquilo que eu acredito que seja, né? Pode ser que um professor que venha ministrar esse assunto, né, ele não venha com toda essa estrutura, né? Eu falei isso para os meninos, né? Eu sou físico, né? Vou fazer que nem a fala do Walter Kohn, né? Que é o cara da DFT, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Química pelo método, né, DFT, que é a teoria do funcional da densidade, método numérico, né? Ele diz assim, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, a fala dele foi: eu sou físico, eu não sou químico, mas tudo bem. A gente vê que nesse nível já não existe uma separação, né, entre física e química. Isso, para mim, é formidável, né? Então, nós precisamos, acho que nós precisamos um dos outros aí, né? Eu vou ter que fazer um procedimento agora, eu sei que eu tenho que fazer umas continhas, uns cálculos estequiométricos para poder bater e a gente dar um salto de qualidade na produção, na nossa produção científica. Mas o que fazer, né? A gente tem que ir atrás e aprender. Eu sempre digo isso para vocês, né? Tudo que eu falo aqui, gente, eu faço o máximo de esforço para poder fazer também, tá? Ontem eu estava estudando, no final da tarde, estudando um artigo aí, que vai me dar essa base. Tem um telefonema aqui para mim, eu vou dar uma atendida. Depois aí o Slater ou o Flávio vai editar isso aí, tá? Então, essa é a parte introdutória, onde a gente demonstra já que existe todo esse processo aí para frente, mas como eu estava falando, a gente não sabe, né, quem é que vai ministrar para vocês Físico-Química 3, e como a gente não sabe, a gente não pode dizer que o professor vai seguir esse mesmo pensamento, né, porque, como eu falei, eu sou físico, eu não sou químico, então a gente tem aí uma profundidade maior, o Flávio sentiu essa profundidade aí, né, na elaboração das aulas, no desenvolvimento das aulas. Infelizmente foi assim de supetão, mas eu acho que acredito que tenha ficado uma ideia central do processo. Pois sim, então vamos lá, né? Vamos lá para o estudo das ondas, né? Onda é toda perturbação que se propaga, né? Vocês já viram isso daqui, gente? A maior parte desses conceitos estão lá no livro de ensino médio, né? Transportando momento linear, que é a quantidade de movimento, e energia, mas sem transportar massa, sem transportar matéria. Então, esse é um conceito formidável, muito importante, porque você só está mandando o quê? Energia, né? E quantidade de movimento, menos massa. Então, essa que é a ideia, o conceito geral de onda. Bom, classificação, a gente pode classificar quanto à natureza. A onda pode ser mecânica, que é aquela que precisa de um meio para se propagar, um meio elástico. Ou seja, ela precisa de um meio que dê suporte para ela se propagar. Um exemplo clássico disso é a onda sonora, né? A onda sonora não se propaga no vácuo. Então, por quê? Porque ela precisa do ar, digamos, a onda no ar, né? Precisa do ar para se propagar, tá? Se bem que a gente vai ver na próxima semana que a onda sonora, ela pode também se propagar nos meios sólidos e também nos meios líquidos, né? Você faz aí a ultrassom, né? Você tem, acho que não sei se vocês já utilizaram, né?
uma técnica que a gente faz lá no laboratório, que é a ultrassom, né, para poder fazer mistura, para poder fazer limpeza, etc. E também a ultrassom, como ela é utilizada em diagnósticos de saúde, né? Então, a gente tem várias aplicações aí, mas precisa do meio para se propagar, né? A onda na superfície da água também, né? A onda na superfície da água é aquela onda que, como é que se diz? Precisa da água para se propagar, né? Você joga com um objeto, aqueles círculos que vai crescendo, aquilo ali é uma onda, né? É uma onda aquilo ali. Uma onda do tipo circular. Uma onda circular. Ok? A onda pode ser plana também, né? Pode ser uma reta, pode ser esférica. No caso, o som no ar é uma onda esférica. A gente vai já falar aqui da onda, quanto à dimensão. Né? Quanto à direção de propagação, a onda pode ser, aí na figura, na letra A, né? Ela pode ser transversal. Deixa eu colocar aqui dá para ver melhor, né? A onda pode ser transversal ou longitudinal, quanto à direção de propagação. A onda transversal é aquela que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Então, aqui, ó, deixa eu ver. Aqui nós temos aqui a direção de vibração, os pontos vibrando para cima e para baixo, ou seja, na vertical, e a onda se propagando na horizontal. Está aqui a direção de propagação, direção de vibração. Nós temos a onda transversal pelo fato dessas direções serem ortogonais, perpendiculares, tá bom? Já na onda longitudinal, não. A vibração coincide com a propagação, né? Aqui ele dá um exemplo com esta mola, ela empurrando os aros da mola para frente e para trás, e aí nós temos região onde os aros estão mais comprimidos, região onde os aros estão mais expandidos, né? Compressão, expansão. É assim que o som se propaga no ar, né? O som se propaga no ar, né? Porque as nossas cordas vocais, elas vão fazer o ar, vão perturbar aqui o ar, né? Então, essa perturbação faz com que as partículas do ar vão vibrando para frente e para trás, né? E o som se propagando ao longo dessa direção. Daí o fato do som ser uma onda do tipo longitudinal, tá? Então, nós temos a onda transversal e temos a onda longitudinal. Ok? Muito bem. Quanto à dimensão, a onda pode ser bi ou tridimensional, né? Eu vou fazer aqui novamente, trazer para cá a nossa lupa, né? E aproveito que já ficou aí na mesma região o que nós tínhamos falado anteriormente. Então, uma onda unidimensional é aquela que se propaga ao longo de uma linha. A onda numa corda é o exemplo disso, né? A onda bidimensional é aquela que se propaga ao longo de uma superfície, que é aquela onda que eu falei lá na superfície da água. E aqui a onda tridimensional, né? É aquela que se propaga em todas as direções. Nesse caso, um exemplo clássico disso é o som no ar. O som no ar é uma onda tridimensional. Então, está aí, né, as classificações básicas dos tipos de onda. Mais uma vez, isso daqui é um assunto de ensino médio, tá bom? É um assunto de ensino médio. Velocidade de fase e velocidade da onda na corda. E aqui, a gente, apesar de ver esse conteúdo lá no ensino médio, aqui a gente vai chamar a atenção principalmente, né, para a questão das propriedades, gente, né? Eu me considero um físico de materiais, assim como tem químico de materiais. De maneira geral, a gente é cientista de materiais. Viu? Então,
não existe, né? O biólogo, o físico, o químico que trabalha com materiais é um cientista de materiais. Por quê? Porque as propriedades elas não estão ali só vinculadas a uma ciência específica, né? Elas estão vinculadas a diversas ciências. Então, você acaba tendo que estudar aí, por exemplo, quando a gente estuda os complexos de coordenação, esses complexos de coordenação que vocês vão ver lá em Física Inorgânica 2, né? O Flávio já falou isso aqui anteriormente. Vocês vão ver, mas, por exemplo, um complexo de coordenação em que o ligante é um aminoácido, aí já passou aí para a parte biológica, porque o aminoácido ele é um cristal orgânico, né? Orgânico, ou seja, ele está lá presente no dia a dia, no nosso dia a dia, né? Arginina, metionina, histidina, né? A arginina lá naquele remédio lá que eu não vou falar aqui o nome, né? Ele está sempre presente para poder nos ajudar, melhorar a questão da própria energia do corpo, né? Então, são vários aí os aminoácidos, os essenciais e os não essenciais, né? O corpo produz e o sistema orgânico, o nosso organismo produz e outros não, né? Tem que ser introduzidos aí, né? Para poder a gente utilizar esses aminoácidos, certo? Então, a gente tem essa ligação aí, né? E a gente, quando vai trabalhar, né? Como eu já trabalhei com diversas vezes com cristais orgânicos, cristais de aminoácidos, a gente vai ver que isso tem uma aplicação física também, né? Geralmente, eles são dobradores de frequência, né? Ou seja, em termos de ótica não linear. Então, existe aí uma diversa, né, mistura das coisas que, no final, a gente se considera aquilo que eu falei para os senhores, né, cientista de materiais. Então, aqui, o meu foco é em propriedade. Tá? Então, a gente vai puxando, na verdade, né, a sardinha para a nossa brasa em termos de ciências dos materiais. E aqueles que quiserem seguir, né, porque as pessoas gostam de bater muito nisso. Ah, porque a licenciatura, você tem que fazer sempre alguma coisa no ensino. Não necessariamente. Primeiro, que o trabalho de conclusão de curso depende do que você quer. Ninguém obriga ninguém a dizer assim, não, você vai fazer. Eu não gosto disso, né, de estar obrigando. Então, eu deixo meus alunos muito livres, né? Eu disse, olha, eu trabalho com isso, com isso, com isso. Graças a Deus eu tenho uma vasta aí, oportunidade de trabalho, né? Com meus alunos. Então, ele escolhe. Ah, eu quero fazer física médica. Tá, eu posso te orientar em física médica. Ah, eu quero fazer física ensino. Eu posso te orientar, porque eu sou licenciado e tenho produção na área de ensino da física. Eu quero fazer história da física. É esse que está sendo meu trabalho agora mais importante, nessa área aí que acaba sendo ensino, né? A história da física é importante para a gente ensinar física. Eu quero fazer materiais. Tá bom, materiais eu tenho essa que é a minha área mesmo, né? Valendo, como diz o pessoal. E quero fazer, se Deus quiser, aí, né, Flávio? Simulação computacional. Hein? Simulação computacional, quero fazer. Então, tá. Então, vamos fazer simulação computacional. Eu quero fazer magnetismo em nanoescala. Vamos fazer magnetismo em nanoescala, né? Então, eu dou um leque de opções aí para o aluno. Professor, eu quero fazer cosmologia. Aí eu disse, não, essa não é a minha praia. Então, procura lá o professor Leonardo, um outro professor, né, que é para... Física nuclear também não é a minha praia. Tá bom? Então, eu vou logo. Né? Teoria quântica de campos não é a minha praia. Então, eu não vou fazer um trabalho, visto que tem um colega lá adiante que desenvolve esse tipo de pesquisa. Né? Física do clima, né? Lá com... não é a minha praia também. Né? Então, a gente vai encaminhando aí. Né? Então, a gente tem, por isso que a gente tem bastante orientando, em função dessa diversidade que nós temos de conhecimento aí, né? Em várias áreas. Então, sem problema nenhum, tá?
Mas, voltando para cá, a gente vai focar sempre na propriedade do material, tá bom? Sempre isso. Bom, antes de nós falarmos de fase, vamos falar dos elementos de uma onda, né? Também um assuntozinho lá do ensino médio, mas não custa nada relembrar, né? Eu estou pegando aqui, gente, como um ponto importante, uma onda transversal, tá? Mas vale para a onda longitudinal? Também vale. Como, professor? Se, ó, vamos ver. Quando a onda está transversal, né, ela alcança um ponto mais alto, que é a crista, ou um ponto mais baixo da onda, que é um vale, isso daí é o que a gente chama de, como é que se diz? Um ponto de máxima energia e um ponto de mínima energia. Máxima energia crista, né, porque e mínima energia, que é um vale. Então, quando eu vou lá para a onda transversal, eu vejo lá, né, regiões de compressão, aonde eu tenho aí uma energia, né, uma possibilidade de realizar trabalho, uma energia concentrada muito grande, e a região de rarefação, no caso do ar, né, ou de expansão, compressão e expansão, aonde é o de mínima energia, que seria atribuído ao vale. Então, como eu digo aqui, ó, a distância entre duas cristas consecutivas para a onda transversal é o que nós chamamos de comprimento de onda, lambda. Lá no caso da onda longitudinal, vai ser o quê? Vai ser a distância entre duas regiões de compressão consecutivas. Tá bom? É compressão, compressão, expansão. Vai embora, né? Então, a distância entre duas regiões de compressão, que equivale aqui à crista numa onda transversal, é o que a gente chama de comprimento de onda. Eu digo aqui, ó, é a distância percorrida pela onda num período. O período da onda está relacionado ao ciclo da onda, que foi o que nós vimos na aula passada, o ciclo de um movimento periódico. Então, o movimento de uma onda é um movimento periódico. Então, nós temos aqui, ó, desse ponto, aqui eu tenho uma crista, né? Quando eu faço isso, ó, completamos um ciclo da onda. Então, a distância percorrida entre duas cristas consecutivas é o comprimento de onda. Ou então, entre dois vales consecutivos, também é um comprimento de onda. Lambda, tá? Entre duas cristas ou entre dois vales, tá? É lambda. Aí você pode pensar, mas eu poderia ter outra coisa? Sim, está aqui, ó. Esse ponto aqui, ele completa o ciclo dele quando? Quando ele faz isso, ó. Chega bem aqui. Então, a distância entre esses dois pontos vai ser aí um comprimento de onda. Tá claro, gente? Isso aí, como eu falei, isso aqui é lá do ensino médio, né, gente? Vocês já conheciam isso. Ok aí, galera? Dá um ok aí, por favor, tá? Ok, professor. Então, muito bem. É só uma parte conceitual, né? Agora sim, já começa a aparecer aqui, né, a ideia. Ah, sim, só um detalhe, viu, Bruna e Mariana, foi quem falou agora há pouco. O material já está lá postado, lá no SIGA, tá? A apostila desse assunto aqui já está postado lá no SIGA, desde ontem, né? Eu só pude fazer ontem à tarde, eu ia fazer isso na terça. Mas eu tive um problema aí de ordem familiar, né? Faleceu aí a mãe da minha nora, eu tive que dar um apoio, porque meu filho não estava aqui em Belém, eu tive que dar um apoio. O Flávio até conhece o Daniel Filho, né? Faleceu a sogra dele, e ela estava aqui em Belém, e eles são de Carapé-Miri. Então, eu tive que prestar uma assistência, né? Ninguém pode, nesse momento, que é um momento muito triste, né, para as pessoas, deixar de ajudar. Então, a gente fez isso aí, né? Tá? Obrigado, Bruna. A gente sabe, né? Ela era, né? No meu ponto, de acordo com a minha fé, me perdoe, tá? Ela continua sendo, tá? A avó dos meus netos,
né, a outra avó. Eu tenho uma avó que é a minha esposa e teria essa outra avó. Então, no meu, de acordo com a minha fé, ela continua sendo, tá? E cada um de acordo com a sua fé. Me perdoem aí, né? Eu não quero aqui colocar nenhum ponto aqui nesse aspecto. Então, mas a gente tem que dar esse apoio, né? Eu tive que levar, meus netos iam, né? E a minha nora iam para Garapé-Mirim com uma pessoa que eles nunca tinham viajado. Então, eu penso sempre o seguinte: se você pode fazer, vai lá e faz, porque depois pode vir um remorso, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Poxa, se eu tivesse feito isso, não teria acontecido. Então, para que não haja nenhum remorso, fui lá, fui debaixo daquela chuvada toda, né? A estrada lá de Garapé-Mirim ruim mesmo assim a gente foi lá e voltou à noite já, olha só. Mas a gente completou. Então, e na quarta-feira eu tenho um trabalho que eu não tive tempo de mandar isso antes para vocês, tá bom? Mas eu não vou demorar muito, eu vou mandar a de acústica adiantado para vocês estudarem um pouquinho antes da aula. Pois muito bem. Então, nós temos aí a velocidade de fase ou de propagação. Lá no ensino médio, eles trabalham muito a questão da velocidade de propagação da onda, né? Mas ela também pode ter esse nome aí, velocidade de fase, tá? E a velocidade de fase é lambda f. E como é que a gente consegue chegar nesse lambda f? Simples assim, deixa eu ver o que tem aqui embaixo, né? Só para vir para cá, para ver o que eu tenho de espaço aqui, né? Vou fazer aqui, ó. Cadê? Como eu falei, isso está lá na apostila de vocês. Vamos considerar que a velocidade de propagação da onda seja constante, tá bom? Então, se é constante, a velocidade instantânea é igual à velocidade média, né? Movimento uniforme. Então, seria ΔX. Esse meu delta ficou feinho aí, mas tudo bem. Já fiz besteira, porque vai aparecer coisa aí. Deixa eu. Vamos ver. Um ΔX sobre ΔT. Tá? Quando, né? Olha só. É dada pelo quociente. Quando, né, o ΔX for igual a lambda, tá? É porque a onda percorreu um período, certo? Então, o ΔT, né, vai ser o período da onda, né? Ou seja, está lá em cima, né? A distância percorrida pela onda num período. Conceito lá de comprimento de onda. De posse disso, nós podemos escrever que a velocidade, portanto, é lambda sobre T grande. Tá? Eu estou meio que espremendo aí, que é para poder dar lá em cima, tá? Bom, aí ele diz assim, ó, como o inverso do período, quem é o inverso do período? É a frequência, né? Então, eu posso escrever V é igual a lambda F, tá? O inverso do período é a frequência. Ok? Então, está aqui a equação demonstrada para vocês. Por que que dá isso? Deixa eu ligar o A. Agora foi. Juliane. A Juliane já tinha entrado ou é uma outra Juliane? Juliane, Não, você... professor. Eu já estava aqui. Não entrei agora, não. Uma outra Juliane quis entrar aqui. Tem outra Juliane na turma? Tem a Juliana. Pois é. Eu já estou aqui, professor, na sala. Pois Não é. sei, não. A Juliana está aí, a Juliane. Acho que não tem mais nenhuma Ju, né? Na turma. Então, Deve tá. ser o Jefferson. Eu acho que é É. o Jefferson, professor. Que ele não tá com o celular dele, então ele usa outro celular.
Ah, então avisa para ele aí, para ele entrar. Não sei como é que vocês vão avisar, né? Rapaz, é o ar-condicionado que está dando esse piripaque aqui. Estou dando problema aqui, mas tudo bem, vamos lá. Agora sim, vamos lá. Nós vimos que o ômega é 2πf, tá? 2πf. Aqui é diferente lá da pulsação, né? Aqui ele é a frequência angular, né? Que acho que era também lá, né? Frequência angular, tá? 2πf. E a gente aqui, acredito que é a primeira vez que a gente vai fazer isso, a gente vai estar tendo uma representação para o comprimento de onda. Deixa eu colocar aqui o laser. Tá? Esse cara aqui a gente chama de número de onda. O K é número de onda, 2π sobre lambda. Então, quando a gente faz isso, né, a gente obtém aqui, ó, como é que a gente resolveria esse problema aí? Multiplicando e dividindo por 2π aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Multiplicando e dividindo por 2π. Né? Então, vai ficar V igual a 2πf dividido por 2π sobre lambda. Olha, o lambda estava no numerador, certo? Então, ele vai para o denominador do denominador, sem nenhum problema de divisão de fração. Se eu quiser, eu posso voltar o que estava antes, né? Divisão de fração, conserva a primeira, 2π sobre f, né? 2π sobre f. Oh, meu Deus. 2πf sobre 1, agora vai. Né? E multiplica pelo inverso da segunda, que é lambda sobre 2π. Ficou bem no cantinho, mas foi. 2π vai com 2π. Né? Aqui 1 vai ficar lambda f e volta para o que estava antes. E aqui entrou algo que não deveria entrar ainda. Então, 2πf é o ômega. 2π sobre lambda é o K, né? Então, uma outra forma da gente também obter aqui a velocidade de fase ou velocidade de propagação, isso dificilmente se vê lá no ensino médio, é ômega sobre K, tá bom? Então, lambda F é a mesma coisa que ômega sobre K, tá? É importante isso. E agora, vamos para algo fundamental no nosso ponto de vista, né? Que é a velocidade de propagação de uma onda, velocidade de propagação da onda numa corda. Tá? Ressalta-se a importância de que a velocidade de propagação de uma onda depende do meio em que ela se propaga. Depende do meio em que ela se propaga. Vamos ver um exemplo? Diga. Pode falar. No caso, a velocidade de propagação da luz no vácuo, ou também no ar, eu posso considerar, equivale a, deixa eu lembrar aqui, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Quando a luz passa a se propagar na água, né, pelo processo aí de refração, mudança de meio de propagação, muda quem? A velocidade. A velocidade passa a ser aproximadamente 225 mil quilômetros por segundo. Então, no ar, no vácuo, era 300 mil. Na água, 225 mil quilômetros por segundo. E quando a água se propaga no vidro, quando a água se propaga no vidro, a velocidade é de 200 mil quilômetros por segundo. Então, vejam, né?
Aí nós temos a luz. Eu acho que eu falei alguma coisa errada. Nós temos a luz se propagando no ar, 300 mil quilômetros por segundo. Na água, 225 mil quilômetros por segundo. E no vidro, 200 mil quilômetros por segundo. São as velocidades de propagação da luz. Tá? E a partir daí se estabelece uma propriedade, que a gente chama de propriedade óptica, que é a definição do índice de refração absoluto do meio. Então, o índice de refração da água é 4/3. O índice de refração do vidro, valores médios, tá, gente? É 1,5. 3/2, né? 1,5. Então, notem aí, né, que nós temos uma propriedade a partir desses fenômenos. Então, da onde vem essa propriedade? Do fato de que a luz se propaga de forma diferente ou com velocidades diferentes em cada um desses meios. Então, vejam, o fenômeno originando uma propriedade do material. Então, esse é o foco das ciências dos materiais. Tá? Então, sempre atribuir a forma de como o fenômeno acontece para aquele material específico a uma propriedade dele. Então, entenderam a história aqui? Claro que o professor de ensino médio dificilmente vai contar essa história. Né? Por quê? Porque ele não tem a mesma formação que a minha, né, gente? Agora entrou aqui o Jefferson. Fala, Jefferson. Tudo bem? Bom dia. Muito bem. Então, gente, acho que ele mudou lá a conta, né? Ele ia entrar com uma outra conta, não é isso, Jefferson? Aí tu mudaste a conta lá. Eu não sabia que era você, né, lá com aquele outro nome, mas quando eu ia apertar, tu saíste. Da namorida, né? Tá certo. Beleza, né? Os caras se aproveitam, né, das namoradas. Cuidado, meninas. Tô brincando, tá? Muito bem. Entenderam qual é a história, né, essa visão macro aí, né, do que é acho que é Ana Cardoso, tá? Dessa visão macro, né, o que é a ciência dos materiais, como eu falei, o colega lá, claro que eu, se eu estiver dando aula no ensino médio, eu vou puxar essa sardinha aqui para minha brasa, né? Por conta da minha formação, da minha experiência. Isso não é trivial, não, gente, viu? Não é tranquilo, não. Não pense vocês que é coisa fácil. Mas a gente traz essa oportunidade aqui, esse olhar, né? Esse olhar, essa percepção, para que os senhores possam já ir trabalhando isso, que é de importância muito grande, né? Então, qual é a propriedade que vai se estabelecer aqui a partir da ideia da propagação da luz, né? Da onda na corda? Então, olha só. Tem-se um pulso numa corda de densidade linear. Olha só. Densidade linear. O que é a densidade linear? É a massa por unidade de comprimento. Por isso que lá na hidrostática, lá na estática dos fluidos, nós definimos lá a densidade volumétrica. Massa por unidade de volume. E aqui é densidade linear, massa por unidade de comprimento, né? Quando tracionada de uma força de intensidade F. A força de intensidade F, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é muito bom, gente. Né? Ela é um agente externo, tá? É algo que eu vou aplicar ali. Quem gosta de tocar violão sabe disso, né? Você tem que
apertar ali no traste, né? É traste o nome? Quem toca violão aí? Quem toca violão? Ninguém toca violão. A única coisa que eu toco é a vida para frente. Eu não toco nada. Tá certo, professor. É traste, né? Então, quando a pessoa vai querer, né, ofender o outro, diz, tu és um traste. Aí o cara, tá, mas o que eu tenho a ver lá com aquele negócio que aperta lá a corda no violão, né? Para fazer a piada, né? Perde a amizade, mas não perde a piada. Então, você está tracionando a corda do violão. E o que você percebe? Você percebe que a frequência vai alterando lá, não é isso? Que a frequência vai alterando. Em função de quê? Da velocidade com que a onda se propaga na corda. Olha só. Né? Professor, Diga, pode falar. o que afina é a tarraxa. Ah, tarraxa. Olha, no meu tempo era traste, mas tudo bem. Então, será que... O que é o traste? Não tem traste lá? Tem. Tem o traste que fica no braço do violão. Ah, onde você bota o dedo lá, não é isso? Isso, aí o afinador Ah, tá. fecha o braço da Desculpa que eu confundi uma coisa com a outra, né? Tarraxa, tá. Então, retira, o que aperta é a tarraxa, segundo a Sâmia, né? E foi bem lembrado. O traste é onde a gente mete o dedo, no violão, tá bom? No braço do violão, para poder alterar o comprimento da corda. Quando você faz aquilo ali, você altera o comprimento da corda. Incrível isso. Fabuloso, né? E, consequentemente, a frequência. E aí você vai colocando as frequências lá, né? E as frequências harmônicas vão se transformando em melodia. Foi muito bem. Então, aqui nós temos, olha só, gente, isso aqui como eu falei, não é trivial. Quando você aplica ou submete um meio, um material, a um agente externo, no caso aí, a tração é um agente externo, né? Você começa a notar mudanças, né? Por exemplo, na velocidade de propagação. E essa mudança de velocidade está vinculada aí a uma propriedade do material, ela é específica do material, no caso aqui é o μ, tá? Que é a densidade linear do material, é a massa por unidade de comprimento, é algo específico que não depende nem da massa, né? Assim, quando eu faço esse quociente, né, ele vai ser algo que vai valer para todo o material, nesse caso aí a densidade dele. Quando eu divido a massa pelo comprimento, eu estou tirando aí a ideia do comprimento, aí fica massa por unidade de comprimento, que é uma propriedade da corda, né, do material que se constitui lá a corda. Considerando o ângulo θ relativamente pequeno, essa demonstração acho que está lá na apostila de vocês, levando em conta a resultante centrípeta sobre o elemento de massa em questão. Então, a gente viu força centrípeta lá, né? Tá vendo como as coisas vão se casando aí, né? E que a densidade linear vale massa por unidade de comprimento, pode entender só isso daí e tal. Isso aí é um valor infinitesimal, ou quase infinitesimal. dm/dl seria a mesma coisa. Tá? Nós temos aí que a velocidade de propagação, né, da onda na corda vai depender de um agente externo, no caso aí a força, tá? E de uma propriedade, no caso aqui o μ. Tá? Então, a velocidade não depende nem do comprimento de onda, nem da frequência.
depende da força e da densidade linear. Vejam a importância que é, né, essa observação que a gente coloca aqui, né, que essa equação demonstra que a velocidade depende do meio de propagação. Então, está aqui, está lá na apostila, tudo isso que eu acabei de falar para vocês agora são coisas importantes aí em termos de materiais, tá bom? A gente vai continuar nessa mesma situação aí, né? Trazendo para vocês sempre a ideia do material. E a Física 2 é uma parte aplicada que eu considero, né, da física, que está mais voltado aí para a vida de vocês. Muito bem. Então, vamos agora dar mais um passo, né? A função de onda é a função de onda progressiva com perfil senoidal, tá? Então, a gente está especificando agora, não é uma onda qualquer, é uma onda progressiva com perfil senoidal, ou seja, né? Levando em conta que a onda se propaga sem perda de energia, quando eu tenho que olhar para o formato de uma onda e saber que não está tendo perda de energia. O perfil, acho que aqui, deixa eu manter aqui. Faltou um pedacinho aqui de algo. Dela não se altera. Olha só uma coisa aqui importante, né? Deixa eu colocar aqui o laser. Então, se não há perda de energia, o perfil dela, da onda, não se altera com o passar do tempo. Por que exatamente isso? Porque a energia transportada por uma onda qualquer depende da amplitude. A gente viu isso lá no MHS, né? No HS, desculpa, oscilador, que a energia depende do quadrado da amplitude, A ao quadrado, tá lembrado disso? Meio de K ao quadrado. Então, isso em linhas gerais, a energia transportada por uma onda depende do quadrado da amplitude. Então, se essa amplitude, com o passar do tempo, vai diminuindo, a gente viu isso também lá no oscilador amortecido, tá lembrado disso? Vai diminuindo, mais precisamente no subamortecido, né? No subamortecido. A gente viu no finalzinho da aula da semana passada a amplitude diminuindo. Se a amplitude diminui, a energia da onda vai diminuir também. Então, se eu tenho uma onda, né, com perfil senoidal e a amplitude dela se mantém, é porque esta onda aí não está perdendo energia, tá bom? E a gente vai definir, quando chegar lá em acústica, na semana que vem, a ideia da intensidade da onda, né? Como é meio estranho a gente falar que uma intensidade da onda, porque tem que ter intensidade da onda, etc. Vamos deixar para falar lá na acústica, porque a intensidade é o volume da onda sonora. Já é algo bem mais entendível, né? Digamos assim. Perceptível seria melhor, tá? Perceptível. E também a intensidade luminosa, né? Ou seja, quando a lâmpada está bem fraquinha, né? A luminosidade é bem fraquinha, então a intensidade baixa, ou seja, também faria sentido. Agora, aqui, especificamente no estudo das ondas, não faria sentido a gente falar de intensidade da onda, tá bom? Mas, de maneira geral, o que a gente vê para o som vale para qualquer tipo de onda. Bom, para a gente poder construir esta
função de onda, acredito que está lá na apostila de vocês, eu tenho que levar em conta o fato de que a fonte, aqui vamos imaginar uma corda, né? Um exemplo bem simples. Você aqui numa corda fazendo isso aqui, né? A onda vai se propagar, uma onda senoidal vai se propagar ao longo da corda. Vamos admitir que não há perda de energia, é óbvio que há, porque com a distância e com o passar do tempo, a amplitude vai diminuir, não tem jeito, gente. Não tem jeito. Mas a gente vai considerar que não, para ficar um modelo matemático bem mais simples, podem ter certeza, tá bom? Então, uma onda se propagando com uma velocidade v, aqui a fonte realizando o MHS de amplitude A, e eu quero saber a condição do ponto afastado a uma distância x, da fonte, depois de um intervalo de tempo ΔT. Então, você já começa a perceber que essa função, ela depende tanto do x quanto do tempo. Então, ela é uma função de duas variáveis. Tá bom? Vocês vão ver isso daí lá em matemática que trabalhe lá a função de mais de uma variável. Tá bom? Vocês vão ver isso. É uma função de duas variáveis e a gente tem que ficar bem atento quando a função é de duas variáveis, tá, gente? Em termos de derivada integral, mas como a gente já viu isso lá no Física Geral 1, a gente já vai explicar, vai dar um passo a mais. Muito bem. E como é a função de onda? Isso já está lá na apostila de vocês, né, demonstrado. O y de xt, uma função de duas variáveis, já havia adiantado, é A, que é a amplitude, cosseno de kx menos ômega-t. Cosseno de kx menos ômega-t. Então, essa é a função de onda para a onda que se propaga no sentido positivo do x. No sentido positivo. O K, a gente já viu que é o número de onda, 2π sobre lambda, e o ômega, 2πf, onde f é a frequência da onda. Tá bom? Então, toda vez que aparecer kx menos ômega-t, a onda está se propagando no sentido positivo do x. E quando ficar mais, obviamente, menos vezes menos dá mais, kx mais ômega-t no sentido negativo, né? No sentido negativo, sentido contrário ao eixo do x. Então, essa é a ideia aí da função de onda progressiva. Como eu falei, a gente demonstra isso lá para vocês. Bom, como vocês vão ver futuramente, né? Eu sei que vocês trabalham em equações diferenciais, né, de alguma forma, né, Flávio? Acho que o Flávio não está mais aí. Não sei. Equação diferencial, né? Vocês vão estudar esse tipo de... É uma solução, né? A função de onda é uma solução de uma equação diferencial. Tá? E esta equação é essa coisa aqui, tá bom? Então, vamos entender o significado. Por que agora não é mais D? Né? Nós vimos lá, né? Isso daqui, ó, já que eu vou ter esse espaço aqui, sobrou, a gente vai ocupar. Deixa eu colocar aqui, tá? Beleza. Muito bem. Quando a gente faz, olha, só um exemplo aqui. dx, dt, isso daqui é o que a gente chama de derivada. Só faz falar que é derivada, né? Mas ela tem um nome específico. Derivada opa, desculpa, vai dar um pau aí. Ordinária. Tá? Então, aquela derivada que a gente trabalhou lá no Física Geral 1, já dizer ensino médio, ela é a derivada ordinária. Quando eu represento desta forma aqui, ó, pelo um del, derrom,
pessoa que fala DEROM. A gente chama de DEL. Isso aqui é uma derivada, pegando lá de cima. Parcial. E quando é que eu utilizo uma derivada parcial? Quando eu tenho uma função. Bora ver se eu consigo chegar aqui. Uma função de uma variável. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui usando o próprio resultado aqui, né? Eu vou apagar aqui, que é para não confundir, colocar o y, tá? Só para não confundir aqui. Ficou meio... Rapaz, eu apaguei o errado ainda, né? Calma. Agora vai. Notem que o y agora é função tanto do x como do t. Então, se eu vou derivar o y, eu tenho que especificar em relação a quem eu estou derivando. No caso, dy dt, eu estou derivando o y em relação a t. Então, o que tiver x para mim, quando eu for derivar em relação a t, vai ser constante. Certo? E ao contrário também é verdade. Se eu derivar o y em função de x, né, o que tiver tempo para mim vai ser constante. Então, essa que é a ideia básica da derivada parcial. Ok? Então, você usa a derivada parcial quando você tem uma função de mais de uma variável. Tá bom? Então, vamos entender agora aqui esta equação, né? Não confunda, equação é uma equação diferencial, tá bom? Uma equação diferencial. E a solução de uma equação diferencial é uma função, tá? Ela é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, tá? Porque as derivadas que eu estou usando aqui são derivadas parciais. Então, se liga nisso daí, tá bom? Só tomar uma água aqui. Muito bem. Esse primeiro termo aí, del 2y, del x2, né? Del 2y, del x2. O que significa isso? Eu estou derivando o y em relação a x duas vezes, uma em seguida da outra. Primeiro, eu derivo a primeira vez, tá certo? Vou escrever isso daqui em algum lugar, deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui. Tem um espacinho aqui embaixo, ó. Tem um espaço aqui. Só para você entender o que é isso. É del x, de del y, del x, ó. Deriva a primeira vez, tá bom? Deriva a primeira vez. E depois, tá aqui, ó, deriva a primeira vez, que é esse parênteses. E depois eu faço a derivada de novo, tá? Ambas em relação a x. Isso aqui é desse lado. Ou seja, no primeiro membro, eu estou derivando o y duas vezes em relação a x. E aqui, do lado direito, eu tenho 1 sobre v quadrado, onde v é a velocidade fácil, certo? E multiplicado pela derivada segunda do y em relação ao t. Aí ele vem aqui, ó. Quando, uma observação, substituímos as derivadas da solução, que é essa aqui, ó. Pode ser uma, pode ser outra. Obtém-se
que o V é igual a ômega sobre K, porque aqui não tem o K, ó, e não tem o ômega. Então, quando eu vou fazer, eu derivo duas vezes esta função, a gente aprendeu a derivar lá, né? Usando a regra da cadeia. A gente trabalhou o movimento circular, estou lembrado disso, né? O movimento circular. Então, a gente precisa usar a regra da cadeia. Aí, então, nesse caso, né, a gente deriva aí a derivada do cosseno é o menos seno, e o que cai aqui, no caso, se for em relação a x, cai o k. Se for em relação a y, cai o menos ômega. E assim por diante. Aí deriva de novo. Quando a gente faz e substitui aqui nessa equação, só um minutinho que eu vou colocar aqui o meu computador para carregar. Muito bem. Então, nós temos aí essa equação. O V, que está lá, né, V quadrado, é igual a ômega sobre K, ou seja, bate com aquilo que nós havíamos trabalhado lá no início. Tá? Então, quer dizer o quê? Que esta solução que está aqui, ó, deixa eu colocar aqui o laser. Tem aqui, ou essa outra, que é a mesma coisa, né? Só muda o sinal aqui, então não vai alterar nada. Depois, quando faz as derivadas, tá bom? Ou uma ou outra é solução desta equação. Tá bom? Isso aqui tem uma importância muito grande lá na teoria eletromagnética. Eu vou ter que me apropriar dessa equação que já era conhecida antes de Maxwell. Na verdade, quem se apropria dela é o Maxwell, não sou eu, para poder chegar na velocidade da luz. Tá? Muito bem. Então, você vê como uma coisa vai puxando a outra. E aqui eu tenho um toque, né? A função de onda é um importante conceito no que refere à mecânica ondulatória, física quântica, né? Lá, a função de onda representa a propagação de uma onda de matéria. Ela é solução da equação de Schrödinger. Tá? E lá em Química 3, em Físico-Química 3, vocês vão ver isso com certeza. Equação de Schrödinger. Entretanto, diferente da onda progressiva, a função de onda de matéria é complexa. Ou seja, é um número complexo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas funções aqui, elas equivalem a uma parte real de um número complexo. Já a função de onda de matéria, ela pega todo o complexo, eu não pego só a parte real. Eu pego a parte real e a parte imaginária também. Então, essa é a diferença entre a função de onda, como eu costumo dizer, função de onda progressiva, né? Ou função de onda a onda, e a função de onda de matéria. Tá? Que lá eu tenho que trabalhar com ela na ideia de complexo. E a amplitude vai virar um complexo conjugado, né? É o produto, me perdoe, da função de onda pelo complexo conjugado. Isso quando ela for complexa, né? Porque quando eu multiplico o complexo conjugado de um número complexo pelo próprio número, eu obtenho aí, né, um número real. Ok? Mas isso vocês vão ver lá para frente, tá bom? Fenômenos ondulatórios. Reflexão e refração das ondas, né? Então, de maneira geral, as ondas sofrem reflexão e refração. Reflexão, quando a onda chega incide numa superfície refletora e volta. Então, aconteceu o que nós chamamos de reflexão de onda. Na refração, é quando ela é transmitida para o outro lado. Então, ela sofreu refração. Bom, na reflexão, eu posso ter dois tipos de pulso refletido.
eu posso ter uma situação em que o pulso, esse aqui é o pulso incidente, que é o mesmo, né? O pulso incidente encontra um suporte que nós chamamos de suporte fixo. O que vai acontecer? Quando ele chegar lá no suporte, que é fixo nesse caso, está apontando aí, né? Ele aplica uma força, o pulso vai aplicar uma força no suporte para cima. E o suporte reage nele, fazendo com que ele vá para baixo. Por isso que o pulso refletido, nesse caso, vai ser um pulso com inversão de fase. Vai ser um pulso com inversão de fase. Quando o pulso incidente encontra um suporte móvel, que pode subir e descer, ele não vai aplicar força lá, né? Então, não vai ter aplicação do princípio da ação e reação. Então, ele volta sem inversão de fase. Está aqui o pulso refletido, sem inversão de fase. Isso é importante? Tem uma importância quando a gente vai estudar, por exemplo, né? Só para vocês terem uma ideia. Quando você olha o óleo de motor, né? Ele escorrendo junto com a água. Então, você vai ver que parte dele é colorida e a outra parte escura. Na parte colorida, está acontecendo aí o que a gente chama de interferência construtiva da luz. Na parte escura, interferência destrutiva da luz. Certo? E isso só pode ser explicado baseado nessa situação relativamente simples aí, né? Do pulso refletido, refletir com ou sem inversão de fase. Tá? Como já havia falado, essa ideia está relacionada ao princípio da ação e reação, terceira lei de Newton, né? A refração, como a gente viu, né, é quando ocorre mudança de meio. Se muda de meio, muda a velocidade de propagação. Não esquece desse detalhe aí, tá? Uma importante observação, né? Não sei se está aqui, ó. Não está aqui. Deixa eu ver aqui. Ocorre, ou seja, ocorre mudança de meio de propagação e, consequentemente, mudança na velocidade de propagação. Tá bom? Para um pulso numa corda, onde pode ocorrer... O que faltou aqui foi eu dizer aqui um detalhe. Qual é o detalhe? Vocês vão já ver qual é o detalhe. Vou manter. Bom, eu vou fazer aqui nesse processo aqui, tá? Eu não sei se eu fiz lá, me perdoe se eu não fiz, mas está aqui sendo feito agora. Você está lá na apostila. Na refração, né? Vírgula. A frequência da onda não se altera. É importante isso, tá, gente? Acho que ele está salvando, salvou, né? Tá? Acho que eu não escrevi isso, eu vou ler novamente, né? Então, vamos lá, vamos explicar aqui a refração. Então, aqui eu tenho, olha, eu vou colocar aqui o laser. Temos aqui um pulso incidente, tá? Só que esse pulso incidente, ele está na corda menos densa, na corda mais fina, posso assim dizer. Porque densidade linear é massa por unidade de comprimento.
Obviamente que eu tenho aqui menos massa, já que o comprimento é o mesmo. Então, se o pulso incidente está na corda mais fina, esta junção aqui, eu posso até escrever, só para dar uma reforçadazinha. Coisa chata. Essa junção, ela vai ser um suporte, ela vai funcionar, né, como um suporte fixo. Então, quando a onda encontra a onda que vai, o pulso que vai na corda mais fina, encontra, né, a junção com a corda mais grossa, entre aspas, mais densa. O que vai acontecer? Ele vai refletir com inversão de fase, tá? Daqui para cá dá 100, toda vez que eu falar inversão, tá? Pense nesse ângulo aí, 180 graus, tá? Inversão de fase, tá? Então, parte desse pulso vai ser refletido com inversão, e o que passa, que refrata, vai refratar sem inversão, tá bom? Quando o pulso incidente está na corda mais densa, aqui nós temos na junção como se fosse um suporte móvel, né? Então, suporte móvel. Então, nesse caso, o pulso vai ser refletido, né, aqui, sem inversão de fase. Tá bom? Muito bem. Então, né, nós podemos escrever que o pulso refratado não sofre inversão de fase. O refratado não sofre, tá? E na refração, a frequência da onda não se altera. Isso daqui, gente, vai nos dar, eu acho que lá na próxima aula eu anoto isso, mas eu vou logo adiantar para vocês. Se a frequência não se altera, quem é a frequência? Fala para mim. V não é igual a lambda F, então a frequência vai ser quem? Vai ser V sobre lambda. Então, se a frequência é constante, eu vou poder escrever. Isso aqui é válido para a refração, tá, gente? Isso daqui eu vou escrever, então. V1 sobre lambda1 é igual... Esse negócio ficou estranho aí, tá? V2 lambda 2. V2 sobre lambda 2. Aonde quem é aqui, né? O meio 1 é o meio incidente, né? 1 é o meio incidente. Está ficando um I para eu poder escrever aqui. Deixa eu apagar que está ficando feio aqui. Tá? Não vai ficar gravado aí na aula, né? O Slater está gravando para a gente. Tá? O meio 1 é o meio incidente, né? Que no primeiro caso é a corda menos densa, e no segundo a corda mais densa. E o meio 2 é o meio emergente, tá bom? Meio emergente, aonde no primeiro caso é a corda mais grossa e no segundo caso a corda mais fina, tá bom? Então nós temos aí a refração da onda.
Tem algum outro fenômeno que a gente vai ver, mas a gente vai deixar para ver lá na parte de som, né? Que é a difração de uma onda, tá bom? A gente vai ver isso lá na parte de som. Fenômenos ondulatórios. Agora vamos falar de interferência, né? O que é interferência? Quando duas ondas se encontram, elas vão se sobrepor. Se elas vão se sobrepor, tá certo? Vão ter situações em que vai encontrar duas cristas ou dois vales. Quando se encontrarem duas cristas ou dois vales, ocorre um acréscimo na amplitude. Não esqueçam disso, energia, né? Ocorre um acréscimo na amplitude. Tanto quando forem duas cristas, quando forem dois vales. Tá bom? Então, nesse caso, nós dizemos aí que ocorreu uma interferência construtiva. Agora, quando se encontra uma crista com vale, né, vai ocorrer uma diminuição na amplitude. Né? Quando eu fizer a superposição de uma crista com vale, vai ocorrer uma diminuição na amplitude. Não esqueçam, amplitude é energia, né? Então, nesse caso, nós dizemos que a interferência é destrutiva. Repetindo, encontro de duas cristas ou dois vales, interferência construtiva. Encontro de uma crista com vale, interferência destrutiva. Tá? Então, está aqui o que eu estou dizendo, olha, interferência construtiva e a interferência destrutiva. Em especial, nesse caso aí, as ondas que vão originar a interferência, né, as ondas primárias, primitivas, me perdoe, primitivas, elas têm a mesma amplitude. Então, se elas têm a mesma amplitude, né, nós podemos observar aqui, ó, tá bom? Se elas têm a mesma amplitude, estão se deslocando no sentido contrário, quando duas cristas se encontram, a amplitude total vai ser a soma das duas. Como cada uma era A, né, a amplitude total no encontro delas é 2A. E o que acontece depois? Uma onda passa pela outra, né, segue o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Isso explica lá o princípio da independência dos raios de luz. Quando dois raios de luz se cruzam, um passa pelo outro, como se o outro não tivesse lá. Tá? Princípio da independência dos raios de luz. No caso da interferência destrutiva, quando as ondas possuem a mesma amplitude, o que é que vai acontecer quando elas se encontrarem? Olha aí, uma crista e um vale, né? Uma crista e um vale, naquela região de encontro, não vai ter nada lá, a amplitude vai ser zero, porque A menos A dá zero. Mas depois cada uma segue o seu caminho, né? Como se nada tivesse acontecido. Mas notem que quando ocorre o encontro de duas amplitudes, ocorre o aumento na energia, né? E quando ocorre o encontro de uma amplitude com vale, a amplitude vai a zero, energia naquele ponto lá, zero. Tá? A gente já está construindo a ideia daquela onda estacionária que nós vimos lá no início, lá naquele GIF. Ok? Para determinar a função de onda resultante, vamos considerar duas ondas que possuem apenas uma diferença de fase entre elas, só isso. Né? Aqui, as duas ondas, né? Existe aqui uma diferença de fase, somente. Olha, a amplitude é a mesma, o comprimento de onda é o mesmo, olha só aqui o comprimento de onda, né? Porque o K é 2π sobre lambda, então se o K é o mesmo, o comprimento de onda é o mesmo, e a frequência também, visto que o ômega é 2πf. No caso, a frequência é a mesma. A mudança é só na fase, né? Na constante de fase, ou também conhecida como fase inicial.
Notem que aqui eu tenho duas funções de onda, né? Y1 é a função de onda, né? É a função da onda 1, y2 é a função da onda 2. Eu não sei agora se eu explico, acho que sim, né? Porque esse material, ele é originário lá da física, eu faço lá a soma de seno ou soma de cosseno, para ser mais exato, né? Então, o que é a superposição? A superposição é você somar uma função de onda com a outra. Então, quando você faz isso, vai aparecer lá uma soma de cosseno, que é conhecido lá da trigonometria, do ensino médio, por exemplo. Então, você, usando aí a propriedade tá aí, da soma dos cossenos, obtemos o quê? Essa função aqui. Aí você vai ver, meu Deus, né? Que função grande e tudo mais. Mas vamos olhar de uma forma diferente. Olha só. Nesse caso, a amplitude, né? Eu vou fazer questão aqui de riscar. Isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui é a amplitude da onda resultante, tá? É amplitude. Amplitude da onda resultante, certo? E essa amplitude, ela depende da diferença entre as fases. Beleza? Depende da diferença entre as fases. Bom, vamos imaginar agora, né? Se as fases forem iguais, φ1 menos φ2 vai dar zero. E cosseno de zero, 1. Então, 1 vezes 2A dá 2A, que é quando ocorre a interferência construtiva. Tá certo? Quando ocorre a interferência construtiva. Ok? E se as fases não forem iguais? Né? Se as fases não forem iguais. Se as fases não forem iguais, tá? Tá, não é o que interessa aqui, se as fases não forem iguais. Muito bem. Só que além desse 2A aqui, nós temos uma outra função aqui que depende também de quem? Do tempo, olha. Isso aqui vai depender do tempo, né? E é exatamente nessa contagem do tempo que, se tiver, né, um ponto que esteja em oposição de fase com outro, né, um ponto que estiver em oposição de fase com outro, tá certo? Isso daí vai dar quanto? Vai dar zero, que é a interferência destrutiva. A gente consegue demonstrar aqui também, né? Por exemplo, né? Se aqui for π, 180 graus, e aqui for zero, π menos 180, desculpa, π menos zero vai dar π. Π sobre 2 dá 90 graus. E o cosseno de 90, zero. Então, quando ocorre concordância de fase, a diferença de fase, ela vai dar sempre, né, um valor aí de, no caso, né, a diferença de fase vai dar um valor total, esse daqui vai ser π, vai dar zero, π ou menos π. Né? Cosseno de zero dá zero. Cosseno de π dá menos 1. É quando se encontram dois vales. Vai dar menos 2A para baixo. Tá certo? E assim por diante. Agora, quando for π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, o cosseno é zero. Significa o encontro aí de uma crista com vale.
tá? Que nós dizemos o quê? Que esses pontos estão em oposição de fase, tá bom? Estão em oposição de fase, ok? Nota-se que a amplitude da onda resultante é modulada pelo cosseno da metade da diferença de fase entre as ondas. Ou seja, ela é modulada, ela depende dessa diferença de fase, né? Quando a diferença de fase, mais uma vez, quando a diferença de fase, né, for π, 3π, 5π, aqui nós teremos π sobre 2, certo? 3π sobre 2, 5π sobre 2 e assim por diante. Então, nós teremos aí interferência destrutiva. Agora, quando se encontrarem dois pontos que estão em concordância de fase, 0, 2π, 4π, 6π, notem bem, isso é a diferença de fase, né? 0, 2π, 4π e assim por diante. 6π, né? 0 dividido por 2 dá 0, a gente vindo agora. 2π dividido por 2 dá π. Cosseno de π menos 1. São dois vales se encontrando. 4π, né? 4π, se for a diferença de fase, dividido por 2 dá 2π. Cosseno de 2π é 1. Então, voltou novamente duas cristas. E assim sucessivamente. E para finalizar a nossa aula de hoje, né? Eu sabia que a aula ia ser um pouco mais curta, etc. Mas aí nós tivemos problemas técnicos, né? Por isso que eu falei para Ana Souza. Ela me perguntou, que horas termina, professor? Eu disse, por volta, disse 11 horas, não foi? No mais tardar 11 horas. Mas nós tivemos o nosso... Está lembrado disso aí, Ana Souza? Sim, professor. Né, que eu falei para você, você perguntou, até que horas vai, professor? Não foi que você perguntou ontem? Eu disse, até no máximo 11 horas. Mas nós tivemos nossos problemas técnicos, são 11h09, seria mais ou menos isso. Isso aqui já é o último slide, tá bom? Vamos tocar aqui o barco para frente. Onda estacionária é obtida da interferência de duas ondas idênticas. São as ondas primitivas, que se deslocam em sentidos opostos. Então, aí as ondas são idênticas, tá? Que se deslocam em sentidos opostos. Deixa eu ver se eu coloco essas ondas aqui. Fiz uma onda aqui, não coloquei, né? Mas eu coloquei lá no... Vou colocar aqui só para a gente não ficar sem essa informação. Então, lá vai. É igual a... Está usando cosseno, não é isso? Cosseno de kx menos ômega t e y de xt é igual a cosseno de kx mais ômega t. Então, isso daqui seria o y1, isso daqui seria o y2. Tá? São duas ondas idênticas. A única diferença entre elas é que elas se deslocam em sentidos opostos. Por isso aqui tem menos ômega t e aqui tem mais ômega t. Tá bom? Quando a gente aplica lá a soma de cossenos, a gente obtém uma equação que a gente vai já mostrar aqui embaixo. Então, vamos para a figura. Então, na figura, nós temos aqui, ó, você pode entender aí de duas formas. Está aqui uma onda, né, que vai para o sentido positivo do x, e aqui a outra que vem no sentido negativo do x, e vão se interferir.
vão se sobrepor. Quando isso acontece, está aqui o que nós temos, olha. Ao longo da onda, nós teremos pontos que não vão vibrar, tá? Lembrado do GIF lá no início da aula? Esses pontos são chamados de nó, tá? Nó. O N é nó. E a distância entre dois nós consecutivos, ou entre dois ventos. O que são ventos? São pontos que vão vibrar com máxima amplitude. Era aquele segundo ponto lá no GIF. Com máxima amplitude. Nós chamamos de ventre, né? Ventre é a barriguinha aí, né? É a barriguinha, o ventre. Ok? Esses pontos, que são chamados de ventre, ou antinódos, tá? O primeiro, o N, é nó. Ok, beleza. Nó, entendi, Natiele. Tá certo? Nó ou nódo e o ventre. Pode também ser chamado de antinódo. Tá bom? Então, a distância entre dois desses caras consecutivos, olha, dois ventres ou dois nós, é lambda sobre 2. E a distância entre um nó e um ventre, também vizinhos, né? É lambda sobre 4. Está aqui um ventre, ó, e um nó, lambda sobre 4, que é a metade, obviamente, de lambda sobre 2. Lambda sobre 4 é a metade de lambda sobre 2. Então, nós temos aí, né, a onda estacionária. Isso aqui é importantíssimo, a gente vai estudar isso ainda dentro da acústica, quando for falar lá das ondas que se formam nos tubos, nas cordas, etc. Tubos sonoros, cordas sonoras, etc. Para determinar a função de onda estacionária, né, tinha que ter uma vírgula aí, né, vamos usar como ondas primitivas as ondas cuja função... Ah, gente, eu coloquei aqui, tá? Me perdoe. Né? O que tem excesso não vai alterar nada aí, ok? E quando aplica aí a soma de cossenos, olha só, é aquela mesma equação, só que aquela que nós vimos no slide anterior, uma equação geral. Aqui não. Tá? Aqui é uma equação mais enxuta para esse caso particular, em que a diferença de fase entre eles é zero. Tá bom? Então, nós vamos ter 2A cosseno de kx, novamente aí a amplitude sendo modulada pelo cosseno. Cosseno de ômega t. Cosseno de ômega t é a parte temporal, né? Então, essa parte aqui é a amplitude, vou colocar de novo, tá? Isso daqui é a amplitude. Quase que não sai a amplitude. Novamente sendo modulada, amplitude, tá bom? E aqui, ó, como nós falamos, né, amplitude sendo modulada, eu posso ver aquilo que nós falamos ainda agora. Vamos considerar que a origem, ó, que é a origem do meu referencial, né? A origem do meu referencial. Se, e aqui eu teria que fazer uma análise, né? Quando é que esse cosseno aí, ele vai dar positivo. Então, o cosseno, para o cosseno dar positivo, deixa eu ver aqui o que, que tem aqui para frente. Tá? Vou fazer, gente, isso aqui é importante, tá? Me perdoe aí o horário, mas eu vou fazer rapidamente aqui. Agora, esse riscado vai ficar aí, porque eu não vou ter como alterar ele, senão eu vou riscar tudo. Se bem que não tem muita coisa, né? Eu acho que eu vou meter ficha nesse riscado que tem aí. Vou arredar um pouquinho para cá.
Tá. O mais importante é que a gente vai fazer isso. Deixa eu logo... Já era para eu ter feito, né? Deixa eu logo tirar esse negócio aqui. Isso aí. O mais importante é isso aqui. Eu tirei as ondas porque as ondas já estavam lá, né? As funções de onda. Eu tenho esse espaço aqui. Olha só. O K, para que eu tenha ventre, né, interferência construtiva, o K isso tem que ser igual a N lambda. Não sei se vai dar certo. Estou fazendo besteira. Deixa eu apagar. Melhor agora. O K é Nπ. Olha só. Aonde esse N, eu vou fazer aqui em cima, me perdoe, né? É 0, 1, 2, 3, vai embora. É um número inteiro. Tá bom? Por quê? Porque quando for 0, 0 vezes π dá 0. Cosseno de 0 vai dar 1. Dá 2A. Quando for 1, vai ficar π. Cosseno de π é menos 1. Tá certo? Então, cosseno de π é menos 1, que significa o quê? Dois vales. É o encontro de dois vales, me perdoe. Tá bom? Então, isso daqui nós teremos ventre. Quando o Kx, aquilo que eu comecei a fazer ainda agora, mas aí não ficou bem claro, agora vai ficar bem claro, né? É um número ímpar de π sobre 2. Esse número ímpar, né? Estou colocando aqui, tá? 1, 3, 5, 7 reticências. Eu vou ter o quê? Nó. Ou seja, quando for π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0. Então, a amplitude vai ser 0. 3π sobre 2, que é 270 graus. Cosseno de 270 é 0. Tá? Ou seja, amplitude 0. E assim por diante. Tá bom? Então, essa aqui é o que... Isso aqui, esse procedimento, já é uma primeira apresentação da ideia de quantização, gente. É uma primeira ideia de quantização. Que essas energias, elas vão ser quantizadas aí. Tá bom? Elas vão ser quantizadas. Elas vão estar dentro de um certo pacote. Tá? Essa que vem o nome da onda estacionária, porque a onda fica estacionada dentro de certo pacote. E quando a onda fica estacionada dentro de certos pacotes, ela está sendo quantizada. Eu acho que vocês já ouviram falar na energia do fóton, né? HF ou HC sobre lambda. A energia do fóton é quantizada. Tá bom? A energia do fóton é quantizada. De um valor mínimo HF ou HC sobre lambda. Tá? Os fótons. Diga, Flávio. Não. O K é o lambda. Não te esquece. O K é 2π sobre lambda. Tá bom? O K é 2π sobre lambda. Ele vai depender aí, né? Ele vai depender aí do número quântico. O número quântico é o N. Tá
tá bom? O número quântico é o n, né? Tá? Ok? Esse i eu posso transformar em n também. É só fazer 2π menos 1. Desculpa, 2n menos 1, né? O i, 2n menos 1. Ó. Quando n for 0, não, 2n mais 1. Quando n for 0, vai dar 1. Quando n for 2, né? 2. Quando n for igual a 1, 1 vezes 2 dá 2, com mais 1, 3. Eu posso transformar esse i como função do n também. Tá bom? Sem problema. Aqui, posso escrever aqui, ó. 2n mais 1. Aí pronto. Aí já chega junto aqui esses números, olha, vai dar isso, né? Quando n for igual a 0, 1. Quando n for igual a 1, 3. Quando n for igual a 2, 5. E assim por diante. Tá? E vamos ver aqui agora, tipo assim, é a prova do que a gente está falando, né? Modificando aqui o valor de x, olha. Quando x for igual a lambda sobre 4. Quando x for igual a lambda sobre 4, certo? Nós teremos aqui 2π sobre lambda, 2π sobre lambda, né? Que é o número de onda, 2π sobre lambda, vezes lambda sobre 4. O 4 vai embora e vai ficar π sobre 2, né? Vai ficar 2π sobre 4. Π sobre 2 é um nó. Quando ele for lambda sobre 2, olha. Quando ele for lambda sobre 4, vai dar um nó. Quando ele for lambda sobre 2, está bem aqui, ó. Lambda sobre 2. Quando x for igual a lambda sobre 2, 2π sobre lambda, que multiplica lambda sobre 2, vai ficar π, vai ficar menos 2a. Menos 2a, que é o encontro de dois vértices. Ó. Se eu colocar aqui, agora, qual a distância daqui até esse ponto aqui, ó. Até esse primeiro ponto. Vai dar 3 lambda sobre 4, não é isso? E vamos ver. 3 lambda sobre 4. Daqui para cá que eu quero dizer, ó. Vai dar lambda sobre 4, mas daqui para cá não é lambda sobre 2, eu posso escrever, já fazendo MMC, 2 lambda sobre 4, né? Que é lambda sobre 2. Lambda sobre 4 com mais lambda sobre 4 dá 3 lambda sobre 4. Vamos lá fazer. Então, aqui do lado, tá? Para x igual a 3 lambda sobre 4. Como é que vai ficar o ali? Pô, parece um 9 isso aqui. Desculpa. Oh, meu Deus. 3 lambda sobre 4. Mas melhorou, né? Então, vai ficar o A' igual a 2A cosseno de, 2π sobre lambda vezes 3 lambda sobre 4. Isso daqui vai ficar 2A. Aí que eu estou fazendo na íntegra agora, né? Eu tinha pulado ali. 2A cosseno, né? Esse lambda cancela com esse lambda. Esse 2 aqui simplifica com esse 4 meu aqui, feio. Tá? E vai ficar 3. 3π, né? Sobre 2. Isso aqui vai dar 0.
que é esse ponto aqui, ó, agora. E para x igual a... pegar esse ponto aqui. Chamar esse ponto bem aqui, ó. Não, isso aí vai dar, não tem graça. Esse aqui, perdoe-me. Esse aqui. Então, daqui para cá, a distância, né, vou riscar agora, valendo mesmo, dá lambda sobre 2 com mais lambda sobre 2, dá 2 vezes lambda sobre 2. Então, para π igual a 2 lambda sobre 2, que é a mesma coisa que lambda, para x igual, né? Então, a linha vai ser igual a 2a cosseno de 2π sobre lambda vezes lambda. Aqui vai dar 2a cosseno de 2π. Cosseno de 2π é 1. Tá bom? Então, vai dar 2a. Aqui, novamente, um ventre. Tá bom? Isso daqui é ventre, né? Vou escrever aqui do lado. Um ventre. Tá bom, gente? Então, é isso. Tá? Então, no geral, você vê lá no ensino médio essa parte aí de formar ventres e nós. E aqui a gente traz para vocês uma informação a mais. Por que que dá? Porque existe uma função de onda, que é a função de onda resultante, que é 2a cosseno de kx, cosseno, que multiplica cosseno de ômega t. Vamos focar na amplitude, que é modulada pelo cosseno. Então, a gente viu aí um caso que nós não estávamos aí, é importante colocar para vocês, que o kx é igual aí a de π sobre 2, eu vou ter sempre um nó, ou seja, não vai ter vibração, amplitude é zero. Ok? Isso é o resumo da ópera, da ópera, da ópera.